Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam o juiz, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quelion, efrateu de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quelion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, chorando em alta voz, e lhe disseram: não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vós sejais por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu te dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite dissesse marido, ainda que nessa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperando-ias até que viesse a ser grande, abster-se-vos-ias de tomares marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, pode se sentar. Eu quero nessa noite conversar um pouco com vocês sobre tempo de decisão em tempos de crise. Repita comigo: tempo de decisão em tempos de crise. Quem nunca viveu uma crise? Quem nunca passou por um momento difícil? O texto conta a história de um homem chamado Elimeleque e sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quelion. E o que você precisa entender é que a fome chegou em Belém. Mas o interessante é que o nome Belém, a tradução desse nome significa casa do pão. E o interessante é que a casa do pão faltou pão. O lugar da provisão agora faltou provisão. E Elimeleque então tem um projeto, e o projeto dele é: eu não posso ficar mais em Belém. Então Elimeleque pega a sua esposa, os seus 2 filhos e vai de caminho a Moabe. E quando chega em Moabe, seus 2 filhos casam-se com 2 mulheres da terra. Mas de repente, aquilo que eles tanto temiam, que era morrer de fome, acontece. A morte bate na porta e leva primeiro Elimeleque. O marido de Noemi morre. Eles fugiram de a crise, mas lá caíram dentro de uma outra crise e ficaram ali quase 10 anos. E de repente, Malom e Quelion também morrem. Então a Noemi agora está praticamente sozinha, porque os seus filhos, obrigado filha, não deixaram descendentes. Os seus filhos não tiveram filhos com as suas noras, e as noras que eram as mulheres da terra. Agora Noemi olha e ela traça um outro plano. Qual é o outro plano? Voltar para Belém, porque ela ouviu dizer que Deus visitou de novo Belém, e que a terra do pão, que estava faltando pão, começou agora a gerar pão de novo, começou a ter prosperidade de novo. Então Noemi diz: é hora de voltar para a minha terra. Só que o nome Noemi significa ditosa, sorridente, alegre, feliz.
Só que quando Noemi volta de caminho com as suas noras, Noemi agora está amargurada. A ditosa, a alegre, a feliz, agora está angustiada. Por quê? Porque ela não tem mais esposo, ela não tem mais os filhos e não tem nem mesmo descendência. Porque as suas noras não tinham gerado filhos. Ela não tinha descendência. E isso no meio judeu é algo muito forte para eles. Isso mexe com eles. E aí agora, a Noemi, a que saiu de lá, todo mundo chamava Noemi alegre, Noemi sorridente, Noemi ditosa. Agora Noemi volta para casa. E quando Noemi está voltando para casa, as mulheres de Belém olham para Noemi e dizem: essa não é Noemi? Essa não é a feliz, não é a alegre, não é a ditosa, esposa de Elimeleque? Então Noemi diz: não me chame mais Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amarga. A amargura chegou até mim. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Tempo de decisões em tempos de crise. Esse texto, irmãos, traz algumas lições para nós. E é sobre isso que eu quero falar. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto, irmãos e irmãs. Primeira lição que eu quero que fique cravado no seu coração. Você entenda isso, repita comigo: eu não posso forçar ninguém a caminhar comigo. A primeira lição que nós aprendemos: no tempo da crise você vai conhecer quem de fato está com você. E você não pode forçar ninguém a andar com você. Você não pode obrigar ninguém a estar com você. A primeira coisa que Noemi faz ao voltar para casa, do versículo 7 ao 10, é dar às suas noras o direito de escolha. Ela beijou as suas noras e disse tanto para uma como para outra: olha, eu não tenho filhos para dar para vocês, eu não tenho nada para oferecer para vocês, vocês não são obrigados a ir comigo a Belém, porque aqui é a terra de vocês, então vocês podem ficar aqui. Eu estou voltando para a casa do pão, estou voltando não como uma mulher ditosa, não como uma mulher alegre mais, porque ela mesma ainda diz: a mão do Senhor me afligiu, mas eu estou voltando para a minha terra, vocês não precisam me acompanhar. A primeira lição que você precisa aprender, que a primeira decisão que você precisa tomar em tempo de crise, é não ter a pretensão de querer forçar as pessoas a andar com você. Porque é natural na vida e na caminhada que nós percamos alguns contatos, irmãos. Isso é natural da vida. Você não pode obrigar ninguém a andar com você. As pessoas, para andar com você, têm que andar por amor e por fidelidade, mas não por obrigação. E nós precisamos entender. E isso a Noemi entendeu. Mesmo amargurada, ela entendeu. E ela deu para as suas noras a opção de dizer para elas: olha, eu não tenho mais filhos para vocês. E ainda que eu casasse hoje e tivesse filho, não daria nem para vocês esperar os meninos crescer para casar de novo. Então, vocês têm a opção de ficarem aqui. E imediatamente, tanto Orfa como Noemi beija a sua sogra e diz: nós iremos contigo. Estamos juntos nessa. Estamos nessa caminhada. Irmãos e irmãs, a primeira lição que você precisa aprender é essa: não force ninguém a caminhar com você. Não fique mendigando a atenção de ninguém. Não fica por aí mendigando que as pessoas te papariquem. Irmão, você precisa saber a realidade da vida. Você precisa entender isso. Ainda que você esteja amargurado ou amargurada por alguma coisa que está acontecendo, você precisa, como Noemi, entender que eu e você não possamos forçar ninguém a caminhar conosco, porque nenhuma máscara dura para sempre. Uma hora ela cai. E ninguém pode andar por obrigação com ninguém. E muitas vezes nós somos assim, irmão, pegajosos. Muitas vezes nós queremos forçar as pessoas. Sabe, muitas vezes nós somos borderline. Sabe o que é isso? É alguém que está estruturado na emoção do outro. É alguém que não tem uma emoção própria. É alguém que está tão destruído emocionalmente que ele se vê no outro. Sabe, ele vê todas as suas realizações de vida no outro. E ele se torna escravo do outro. É por isso que nós vemos por aí algumas meninas se arrastando atrás de tantos pilantras. O camarada bate, o camarada não honra, o camarada, sabe, é um dos piores namorados, ou noivo, seja lá o que for. E a pessoa se arrasta atrás, se arrasta, é pisado, é machucado e continua. Sabe por quê? Porque ela quer obrigar o outro a andar com ela, quando o outro não quer andar com ela.
E em tempos de crise nós precisamos entender isso. Em tempos de crise, ainda que você esteja amargurado ou amargurada, você não pode forçar ninguém a andar com você. Essa é a primeira lição que você precisa aprender. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos e irmãs, é que quando eu e você não temos mais nada para oferecer, é quando a vida está difícil, é quando nós não temos nada aparentemente para oferecer, é aí que nós conhecemos de fato quem está decidido a andar conosco. Não se iluda com o tempo da glória, porque no tempo da glória vai ter muita gente para bater nas suas costas. No tempo do auge da sua vida vai ter muita gente para te paparicar. Não se iluda com os tempos bons da vida, mas é no tempo em que você não tem nada para oferecer, é no tempo que aparentemente alguém olha para você e diz assim: o que esse homem, essa mulher pode me oferecer? É que você vai conhecer de fato quem quer andar com você. Porque o texto bíblico nos ensina, do versículo 11 ao 14, que aí Noemi para outra vez na caminhada e chama de novo suas duas noras para a conversa. E aí Noemi diz assim, diz para Orfa e para Ruth: se eu tiver um marido hoje, e se eu engravidar hoje, nem assim vocês vão conseguir casar com meus filhos. Então vocês ainda querem comigo? E o que a Bíblia diz? Que nesse momento a Orfa beijou ela e foi embora, porque Noemi não tinha nada para oferecer para ela mais. Mas Ruth disse: não, eu estou contigo até o final. Sua alma está amargurada, mas eu estou aqui com você. Em tempos de crise, você precisa decidir de fato com quem você vai andar. Não fique choramingando os que foram, mas celebre com os que ficaram. O problema nosso é que muitas vezes nós queremos choramingar o que foi, o que era para ter ido mesmo. Não era para ficar conosco, não era para estar na nossa vida, era para ter ido embora. Em algumas circunstâncias, é claro que existem situações diferentes, como o casamento, lute pelo teu casamento, como teu filho, lute pelo teu filho. Aí sim, você tem que lutar, você tem que correr atrás e orar. Mas existem certas situações da nossa vida que nós vamos ter que entender que é natural o deixar ir. E Noemi, ela entendeu isso, ela não espaguejou, ela não brigou, mas quando Orfa beijou ela e voltou para sua terra, Ruth disse para ela: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, a tua terra é minha terra. Minha sogra, eu estou contigo. A senhora pode não ter filho para me casar mais. Olha o que Ruth estava dizendo: a senhora pode não ter nada fisicamente para me oferecer, mas eu ainda que a sua alma esteja amargurada, eu ainda consigo ver a Noemi, não amarga, eu ainda consigo ver aí a Noemi, a ditosa, a alegre, a feliz. Sabe o que Ruth está nos ensinando? É que é na adversidade, é na tribulação que nós conhecemos quem são os nossos amigos. É nos dias difíceis que nós conhecemos, que nós podemos olhar e dizer: eu não tenho nada para oferecer agora, mas alguém encosta do nosso lado e diz: mas eu sei tudo que você já ofereceu, e ainda que você não tenha nada para oferecer agora, vamos caminhar junto, vamos prosseguir junto. Então aqui está uma chave de ouro para você: ande com alguém que confia no Deus que você confia, porque foi isso que Noemi disse: olha, eu não tenho nada para te oferecer, mas Noemi ainda servia a Deus. Então Ruth disse: tem sim, o teu Deus é o meu Deus. Isso que nós precisamos aprender. No meio da tribulação, nós precisamos entender, a valorizar e a olhar, porque Deus sempre vai levantar pessoas para estar conosco. E por isso o provérbio 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Irmãos, foi nos piores momentos da minha vida que eu encontrei amigos. Aliás, essa semana chegou aí uma família que vocês estão vendo muito aqui, são de fato amigos. Passou muita gente pela minha vida, muita gente mesmo. Pessoas que batiam nas minhas costas. Eu tenho certeza que na sua vida também passou muita gente. Mas nós precisamos tomar decisões em tempos de crise. E em tempos de crise você precisa aprender a reconhecer de fato quem está com você. A Noemi agora, ela mesmo dizia: eu estou amargurada, eu não sou mais Noemi, eu sou Mara, eu estou amargurada. Mas mesmo assim, Ruth dizia: minha sogra, o teu Deus é o meu Deus. A senhora não tem filho mais para me dar para me casar, mas o teu Deus é o suficiente para mim. O teu Deus é o meu Deus. Pessoas vão te deixar na caminhada,
pessoas vão te abandonar, mas faça como Noemi e Ruth, servimos a um Deus que é poderoso. A terceira lição que eu quero que você entenda: pare de chorar por aquilo que não merece as suas lágrimas. Repita comigo: eu tenho que parar de chorar por aquilo que não merece as minhas lágrimas. Irmãos e irmãs, sabe, quando a gente pega o versículo 15 ao 19, a gente vê claro a definição. E aí, no versículo 15, 19, a Noemi ainda insiste de falar da sua amargura. E ela deixa de perceber, por um momento, a sua nora que estava com ela, porque ela estava chorando pela sua amargura, derramando a lágrima. Irmão, cuidado com o tempo de crise, porque no tempo da crise, se você não tomar uma decisão de servir e adorar a Deus, você pode perder a oportunidade de uma esposa abençoada que você tem do lado, de um esposo abençoado que você tem do lado, de um filho, de uma filha abençoada que você tem do lado, de uma igreja abençoada que está do seu lado. Você vai ficar chorando que você perdeu e não vai valorizar o que está do seu lado. Noemi estava chorando e esqueceu de olhar para Ruth que estava do lado dela. Ela disse: Deus amargurou a minha alma. Deus tocou poderosamente em mim, mas foi para a amargura da minha alma. Ela começou a murmurar e ela não percebeu a presença da nora dela do lado dela. Uma foi embora, mas a Ruth ficou ali dizendo: ei, sogra, estamos juntos, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Mas por um momento ela não estava entendendo isso. E qual que é o nosso maior problema, irmão? É que às vezes a gente fica chorando por aquilo que a gente não deveria chorar, e perde a oportunidade de olhar um marido abençoado que você tem do lado, uma esposa abençoada que você tem do lado, um irmão em Cristo abençoado que está do seu lado. Você perde a capacidade de olhar para aqueles que estão caminhando com você no tempo da dificuldade. Noemi agora estava sem essa capacidade de perceber a Ruth que estava do seu lado. E Ruth teve que encostar nela. E Ruth teve que dizer: ei, sogra, eu estou aqui. A senhora não está sozinha, não. A senhora não tem filho para me oferecer. Mas o teu Deus já é o bastante. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Amém. Sabe, você precisa entender isso. Você está achando engano, irmão. E eu falo isso então principalmente para o jovem, irmão. O jovem fica aí chorando porque a namorada foi embora, Talvez é um livramento de Deus para a sua vida, meu filho. Agradece a Deus que foi embora, não encosta lá, meu irmão. Fica chorando, reclamando. Quantos jovens eu atendi chorando, e o outro não estava nem aí para a vida dela. Não estava nem aí vivendo a vida dele, tinha arrumado outra namorada e outra aqui chorando. E vice-versa. Irmão, levante a cabeça. Ainda que você se sinta amargurado, mas agora não faça simplesmente como Noemi, dizer: eu estou amargurado, mas faça como Ruth, diga: eu sei o Deus que eu sigo agora. Ruth era moabita, mas no convívio dela com Noemi, ela conheceu o Deus Todo-Poderoso, e diferente da sua concunhada, ela não foi embora. Ela disse: não, eu conheci o Deus de Israel, o Deus de Belém, o Deus que faz a casa do pão retornar a ter pão. Então, ainda que tudo aconteça, Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Então você tem que apoiar isso, irmão e irmã. O mundo está caindo ao seu redor, tudo está sendo destruído ao seu redor. Aí você chega em casa, tem uma esposa abençoada e derrama sobre a sua esposa todos os problemas do seu trabalho. Trata a sua esposa de um jeito que não deveria tratar. O seu esposo chega, é o que está com você o tempo todo, e você trata ele de um jeito estranho, diferente. Sabe por quê? Você está deixando as amarguras de fora entrar para dentro da tua casa. Você tem uma igreja abençoada que te ama. Claro que temos defeitos e falhas, mas aí você está amargurado com qualquer coisinha lá fora. Aí você diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu não vou na igreja mais, mas daqui a pouco está indo para o forró, daqui a pouco está indo para a balada, daqui a pouco está tomando cachaça, daqui a pouco está vivendo uma vida aí bagunçada. Lembrando que metodista não bebe, porque metodista é abstém com o álcool. Eu já disse isso várias vezes aqui. E aí a gente deixa de estar com aqueles que nos amam para estar com aqueles que fingem nos amar, que quando nada você estiver, farão como órfão, vão embora, que estarão com você só quando você tem alguma coisa para oferecer para eles. Você precisa aprender a encontrar os limites da vida, que estão sempre ao seu lado. Quem entender, diga amém. Amém. Ruth fez uma aliança com a sua sogra, e ela disse: não importa se você tem ou não tem filho para me dar, você já me deu tudo que eu precisava, me fez conhecer o Deus de Israel. Amém.
Irmão, isso é gratidão. Talvez ele vai estar me ouvindo agora. Um menino que eu amo muito e que eu trabalhei 15 anos com ele, irmão. E eu vou dizer aqui de público, digo o nome dele, porque eu tenho certeza que ele me autoriza para dizer sobre isso. Muitas vezes querendo tirar a sua própria vida, desistir. E hoje pensa num líder de excelência na nossa igreja. Pensa num professor de escola dominical abençoado. Pensa num professor abençoado. Toda vez que ele pensava em desistir, irmão, eu corria e ia atrás. E ele ficava bravo comigo. E depois que ele firmou de pastor, tinha dia que me dava uma raiva. O nosso irmão Valdeci em Carangola, quantas vezes, irmão, peguei ele deitado, cachorro lambendo na boca dele, fumava, cheirava, injetava, fazia tudo quanto há. Aí hoje a minha sogra manda um vídeo do pessoal da igreja lá de Carangola fazendo um culto ao vivo, escola dominical ao vivo. Quem estava lá? O Valdeci. O que era rejeitado, agora, irmão, é um homem de Deus, casado, formado em assistência social, é uma bênção no bairro, não fuma, não cheira, não usa droga mais, é um homem honrado. Sabe por quê, irmão? Ele aprendeu a valorizar, esses irmãos aprenderam a valorizar aqueles que encostaram nele quando andaram com eles quando eles não tinham nada para oferecer. Você precisa aprender a valorizar isso, irmão. A Noemi estava, eu sou amarga demais, esqueceu de olhar que do lado dela tinha sua nora, dizendo, olha que eu vejo, minha sogra está doendo, mas a senhora não está sozinha, não, nós vamos caminhar até Belém, nós vamos junto até Belém, eu estou com a senhora, só não tem filho para me dar, mas a senhora me ensinou a conhecer o Deus de Israel, o Deus de Belém, então vamos caminhando essa jornada. A quarta lição que você precisa aprender nessa noite, meu irmão e minha irmã, valorize e honre aqueles que choram por você. Nunca esqueça daqueles que um dia choraram por você. Nunca esqueça daqueles que um dia estenderam a mão para você. Aprenda a valorizar as pessoas que Deus coloca na sua vida. Mas por que muitas das vezes a gente não valoriza? Porque a gente deixa a amargura falar mais alto do que as bênçãos de Deus. Olha, Noemi estava ali amargurada, angustiada, depressiva, e na caminhada ela não percebeu que ao seu lado estava a sua nora dizendo, estou aqui, minha sogra, vamos caminhar um pouco mais. A outra foi embora, mas eu estou aqui. Irmão, você precisa aprender. Nós estamos vivendo um tempo de uma tremenda ingratidão. As pessoas não sabem mais o que é ser grato. As pessoas não sabem mais o valor da aliança da gratidão. Sabe, as pessoas, elas só estão esperando você errar como uma desculpa para não estarem mais com você. Sabe o que é interessante? Que se você pegar um cachorro e tratar dele uma semana, ele nunca mais esquece de você. Nunca mais. Aquele cachorro é grato. Agora o ser humano, você pode tratar dele a vida inteira. Você pode tratar dele a vida inteira. A primeira falha, o primeiro deslize, qualquer coisa que você fez, talvez você nem falhou, você só não agradou ele. Ele vira as costas e vai embora. E por que isso acontece? Porque as pessoas estão vivendo um processo de amargura. Estão como Noemi, amarguradas na alma. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e eu caminho para o final. Mesmo você estando como Noemi, Deus vai sempre levantar pessoas como Ruth para estar com você. Deus vai sempre levantar pessoas para te levar para o caminho de volta da vida ditosa, da vida alegre, para te fazer olhar de novo para de fato quem você é. Você não é um amargurado, você não é uma amargurada, você não é alguém que tem que ficar longe de Belém da casa do pão, mas você é alguém que está sendo forjado, tratado e tratada de caminho à casa do Pai, ao lugar da adoração, e você é alguém que está sendo renovado para que você possa dizer sim, eu tenho alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força. Então vai aqui uma dica para você: fuja dos bajuladores. Fuja, irmão. Eu digo isso como pastor e agora também como psicanalista. Fuja dos bajuladores. Todo mundo quer certinho demais, tapinha nas costas demais, sabe? Irmão, se tem alguém que te confrontou, você pode não ter gostado na hora, mas se foi por amor, ande com essa pessoa. Fuja desse pessoalzinho que fica batendo nas suas costinhas e dizendo, não, continua, está tudo bem. Você está indo para o buraco e eles estão ainda te abençoando, ou melhor dizendo, te amaldiçoando. Sabe, a órfã era uma bajuladora. Enquanto Noemi tinha filho, ela estava com ela. Enquanto Noemi tinha filho para oferecer,
dando nome de honra para ela, ela estava ali. Mas quando faltou filho, ela correu, foi embora. Assim são os bajuladores. Vão te bajular, mas no dia que eles veem que você não tem nada que eles gostam, que não possam mais atender, eles vão embora. Mas se você criar aliança e andar com pessoas de aliança, vai ter sempre uma Ruth que vai estar com você dizendo: você está amargurado, mas nós estamos juntos, nós vamos até o final. Fuja dos bajuladores, irmãos. Na minha vida pastoral, o que eu mais já vi na minha vida foi bajuladores, mas também fiz muitos amigos. Fuja dos bajuladores. Aprenda que em qualquer momento da sua vida você terá que passar por um processo como Ruth passou, como Noemi passou. Há momentos que você vai se sentir amargurado, e é nesse momento que você vai descobrir se quem está com você é bajulador ou alguém que entendeu que tem que caminhar com você, dizendo: teu Deus é o meu Deus e nós estamos juntos e vamos até o final. Termino dizendo para você nessa noite: como está a sua vida? O que tem te amargurado? Por que você está chorando? Você está chorando por algumas coisas que você perdeu? Era necessário você perder. Tem coisas que vai ter que sair da sua vida. É necessário, é um processo. Então não chore pelo que você perdeu, mas seja sábio e sábia para analisar aqueles que Deus está te dando ao seu lado, aqueles que Deus está colocando junto com você para caminhar na sua trajetória. Irmãos e irmãs, esses dias eu vi algo muito interessante de um homem dizendo o seguinte, eu não vou citar o nome dele aqui porque todos vocês conhecem, mas ele disse o seguinte: a minha maior burrice da minha vida foi ter escondido a minha primeira mulher, foi ter escondido as minhas duas primeiras filhas, porque eu sou famoso, todo mundo me conhece, mas eu não queria que ninguém conhecesse a minha mulher, as minhas filhas. Eu achei que eu estava protegendo, e aí a primeira mulher dele morreu ainda com 38 anos de idade. Hoje já é um senhor de quase 90, eu acho que tem 90, famoso, e ele tem prazer de falar da mulher e das filhas. Ele não numera mais o nome das filhas. As filhas eram número 1, número 2, número 3. Acho que você já sabe quem era. Ele dizendo: hoje a minha consciência é minha coisa. Eu achava que eu era um espetacular de um homem, porque todo mundo via na televisão, tudo bom de Deus, sabe quem é, né? Todo mundo aplaudia ele, dizendo: eu achava que eu era o cara. Mas quando a minha mulher morreu, eu percebi que era ela que orava quando eu não tinha a fama que eu tenho, quando eu não era bom de televisão, quando eu não era famoso. Quem estava comigo era ela, e eu a escondi. Eu não fiz nem menção da mulher que teve comigo o tempo todo, e agora, na mulher que ele tem, ele faz sempre menção da mulher dele, das filhas dele. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe tudo acabar para você querer valorizar quem sempre esteve com você. Não faça como Ruth, ou melhor dizendo, como Noemi, mas faça como Ruth. Noemi, estou tão amargurada, está doendo tanto. E a mulher do lado dela, e ela não olhava para a mulher. E a mulher deve dizer: ei, sogra, estou aqui. A outra foi, mas eu estou aqui. Que Deus te abençoe, que você tenha a capacidade de, mesmo amargurado, olhar para a sua esposa e dizer: obrigado, minha esposa. Olhar para o seu esposo e dizer: obrigado, esposo. Olhar para o teu filho, para o teu filho: obrigado, filho. Olhar para a igreja que você congrega e dizer: obrigado, igreja, pelas orações. Estamos juntos, estamos caminhando para Belém, a casa do pão. Estamos voltando para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Elimeleque nunca precisava ter saído lá, porque o Deus de Belém estava cuidando de Belém. Aqueles que ficaram lá não morreram. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de você reavaliar a sua vida. Quero convidar você a ficar de pé. Ruth Noemi é um exemplo a ser seguido. E depois, quem foi Ruth? A mulher que casou com quem? Boaz. Que veio daí a descendência de quem? De Jesus. Ou seja, amou a vida de um povo estranho, porque recebeu o Deus de Israel, está na linhagem genealógica do Filho de Deus. Sabe como eu termino essa mensagem aqui nessa noite? Fidelidade. Repita comigo: fidelidade. Aliança. Ande com pessoas de aliança. Ande com pessoas de fidelidade, e você vai estar bem. E sobretudo, com as pessoas que conhecem o Deus de Israel.